Olá, sexto ano. Boa tarde. Como vai vocês? Estão bem? A tia espera que vocês estejam todos bem, guardados, escudados pelo nosso próprio Deus, juntamente com seus familiares. Nós estamos de volta para mais uma aula de religião nessa tarde, desta quinta-feira maravilhosa, a qual o Senhor nos concede, nos dá o privilégio de estarmos todos aqui para mais uma aula, tá bom? Então eu quero começar essa aula fazendo uma rápida correção da atividade que foi da aula da semana passada, que teve como título Viver o Primeiro Direito, ok? Essa atividade foi uma pesquisa bíblica, né? Diz o seguinte: leia na Bíblia os versículos 15 e 16 do capítulo 2 da carta de Tiago. Que necessidade dos pobres são aí mencionadas? Ou seja, quais necessidades falam o texto? Vocês pesquisaram? Já obtiveram a resposta? Essa atividade eu só recebi ela de 3 alunos, se eu não me engano, até agora. Eu aguardo o restante, certo? Então, como vocês já encontraram, eu creio que todo mundo já fez. Vamos lá ver quais são as necessidades mencionadas nesse texto, certo? Então, ele fala que as necessidades dos pobres mencionadas no texto são roupa e alimento. Representam como exemplos o conjunto maior de tudo que uma pessoa precisa para viver. Exatamente. E nós priorizamos o alimento aí mais do que a roupa até, não é verdade? Porque sem a roupa, ou com pouca roupa, melhor dizendo, a gente pode até passar, não é, minha gente? Mas sem o alimento não é possível. Então, roupa e alimento, segundo o texto, são o conjunto de maiores, né, que maior uma pessoa pode ter, ou seja, de uma necessidade maior que a pessoa pode ter. O texto diz que boas palavras, nesse caso, não basta. Por quê? Por que será que o texto diz isso? A gente observa que boas palavras não bastam, porque sem ação não são de fato sinceras. Não resolve o problema do necessitado. Indica uma falsa solidariedade que tenta mascarar o problema. É por isso que as palavras, elas têm que vir acompanhada com ação. A nossa palavra, ela serve de ânimo, ela serve de injeção, ela serve para animar alguém, mas quando chega ao ponto de suprir uma necessidade, tipo essa, como o alimento, né, ao qual ele se refere, a necessidade de alguma coisa ao qual ele se refere, além das nossas palavras, que elas são ótimas, claro, confortáveis, né, nós também precisamos fazer a ação. Senão, vai se tornar válido, como diz o próprio texto, né? Elas não resolvem, somente as palavras não resolvem o problema. Então, isso indica uma falsa solidariedade. A próxima. Dar o que o pobre precisa é necessário e urgente, mas não resolve a situação. O que se teria de fazer para que a própria pessoa pudesse cuidar do seu direito de comer e se vestir? Essa resposta você pode estar dando ela clara, pessoal, né? Então, o que a gente poderia fazer em prol de uma pessoa com essas necessidades, para que elas pudessem cuidar do seu direito de comer e se vestir? Que nós pensamos realmente, primeiramente, é que se todos tivessem uma boa educação, uma formação, né? Cuidar-se, essa boa formação, essa formação profissional, é porta para que abra caminhos para ele encontrar trabalho e, com isso, cuidar de si mesmo, né? Sentir a alegria de ser competente para isso.
Então, pessoas com necessidades especiais, a gente observa que recebendo os cuidados que compreendem a diferença delas, as deficiências dela, elas também podem cuidar de si, elas também podem exercer um trabalho, elas também podem colaborar, né? E tudo isso a gente observa que todos nós, seres humanos, temos as nossas capacidades. E nós podemos ser responsáveis por nós mesmos, cuidando dos nossos direitos, dos nossos deveres, do nosso comer, do nosso vestir, do nosso calçar. Claro que quando adultos, né? Quando crianças, são nossos pais que têm essa responsabilidade. Então, para isso acontecer, são necessários fazer algumas coisas antes, né, gente? Então, o que a gente prioriza de antemão é a educação, é a sua formação em alguma profissão. Porque é isso que vai garantir a você as demais coisas. Tudo bem? Então fica corrigido aí a nossa tarefa. Vamos lá para o nosso texto de hoje. A nossa aula de hoje se encontra com o título da seguinte forma. Diz da seguinte forma: talentos diferentes, direitos iguais. E aí nós temos uma referência que é para a nossa reflexão, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, que diz: o corpo não consiste de um só membro, mas de muitos. E é por isso que o assunto é talentos diferentes, direitos iguais. Então, nós não conseguimos, né? Ou seja, nós não conseguimos ser únicos, ser sozinho, fazer tudo sozinho. O corpo ele não consiste em um só membro. Preste bem atenção. Se nós tivéssemos somente uma mão ou somente uma perna, ia deixar a desejar e muito, né? Nós iríamos sentir necessidade dessa outra mão, dessa outra perna. Então, o corpo, com a falta de alguns membros, ele vai estar incompleto e nós vamos passar por necessidade, dificuldades de realizar alguma coisa, de fazer algo. Então, é por isso que o texto diz: o corpo não consiste de um só membro, mas de muitos. Então, nós precisamos de todos que estão ao nosso redor. Todos nós somos criados diferentes, somos diferenciados, temos talentos diferentes, porém, nós temos direitos iguais. Nessa parte não se mistura em relação aos direitos, né? Não existe esse com direito mais ou com direito a menos, né? Com menos direito ou com mais direitos. Por questão de cor, por questão de raça, por questão de posição social, não existe. Todos nós seres humanos temos direitos iguais. Os talentos podem ser diferentes, agora os nossos direitos eles têm que ser iguais. E é bom mesmo que todos nós tenhamos, né, talentos diferentes, porque assim não teria graça se todo mundo tivesse os mesmos talentos. Nós nos completamos uns com os outros quando se refere a talentos. Nós juntamos, criamos e desenvolvemos algo maravilhoso quando se junta talentos, né, de pessoas. E isso nós temos e muito, né, criança? No nosso 6º ano, principalmente, nós temos muitos talentos. Temos crianças com vários talentos. E isso é maravilhoso. Na sala de vocês é um exemplo em relação a talentos diferentes. Ok? Então, vamos lá para o nosso ponto, nosso primeiro parágrafo, que diz o seguinte: às vezes, um grupo rejeita alguém porque é diferente nos gostos, no aspecto físico, nas habilidades, no jeito de falar. Será que isso é inteligente? Imagine que uma coisa chata seria um mundo onde todos são iguais. Certas atividades ficariam até impossíveis. Olha só, o primeiro parágrafo, ele já fala, né, que alguns grupos costumam rejeitar
outras pessoas por serem diferentes, até no jeito de falar. Isso é ruim, como a gente acabou de ver, né? Será que isso é inteligente? Não, não é. Nós sabemos que todos nós temos as nossas habilidades, como fala o próprio texto. E o bom disso é que nós juntamos essas habilidades e conseguimos fazer algo maravilhoso com ela. E ele foca mais ainda na questão, né? Já imaginou se você fosse único no mundo, né? Se nós fôssemos todos iguais no mundo, então ia ter coisas que ficariam impossíveis de ser realizadas, de serem feitas. Próximo parágrafo. Imagine quantos talentos diferentes fazem o sucesso no futebol. De saída, a gente pensa nas figuras que aparecem mais. O craque que faz o gol, o goleiro que defende o pênalti. Mas eles não funcionariam sem muitas pessoas com diferentes talentos. Os outros jogadores, o técnico, o treinador físico, o médico que atende ao time, o juiz, os sócios do clube, a torcida, os que criam o hino do clube e as faixas que os torcedores exibem. A gente já observou que ele falou em vários, né? Citou como exemplo os jogadores de um time de futebol. Sendo que as pessoas costumam focar, né, em alguns jogadores, no goleiro, por exemplo, como ele mostra aí, né? É o craque que faz o gol. Mas para que o craque fizesse o gol, a equipe toda trabalhou em conjunto, né, para que a bola chegasse até ele. Então ele mostra que para acontecer um jogo de futebol, é necessário que tenhamos todo esse pessoal, né, por trás dos bastidores, fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho, dando a sua contribuição, para que possa acontecer o resultado final. Então ele mostra um exemplo maravilhoso, né? Que ele mostra que a conquista da equipe, ela não depende só de uma pessoa, de duas pessoas, ela é um conjunto, né? Além dos 12 jogadores, nós vimos outras pessoas que fazem esse momento acontecer. Então ele mostra a importância de juntar talentos, né? Para desenvolver esse trabalho. O próximo ponto, contribuem para o sucesso até pessoas que talvez nem costumem assistir os jogos. Os operários da fábricas de bola, chuteiras e uniformes. Os que cuidam do gramado, os bilheteiros dos estádios, os motoristas de ônibus que trazem o público. Se houvesse só artilheiros, ficava impossível fazer gol. Ok? Então, mais uma vez, ele só reforça, né? Só foca na questão da coletividade, na questão da junção de talentos, né? Na junção de habilidades. Isso vale para todas as áreas de atividade. É preciso muitos talentos e habilidades diferentes para pôr no ar programa de TV, para fazer funcionar escolas, hospitais, aeroportos, shopping center, supermercados e várias indústrias, uma cidade inteira. Então, tudo isso, todas essas atividades que nós desenvolvemos, é preciso muitos talentos e habilidades diferentes. Vamos citar o exemplo da nossa própria escola? Na nossa própria escola, para funcionar como ela funciona hoje, é necessário, a partir da direção, tem o tio Tita, né, no prédio 2, a tia Cátia no prédio 1, tem as secretárias, tem as auxiliares, serviços gerais, né, tem a tia Graça, tem a tia Margarete, e aí tem nós professores e vocês alunos. Então, para criar no nosso âmbito escolar, nossa sala de aula, nós precisamos de todas essas pessoas, né? Tem a tia Wanda que fica no portão, que também faz parte. E como faz, né, gente? A primeira, quando nós chegamos, ela já está no portão.
Então, o que eu estou mostrando com esse exemplo? Que para nossa sala de aula, para nossa escola funcionar, não precisa somente do professor, né? Não precisa, ou seja, não precisa só do aluno. Tem que ter todas essas pessoas fazendo esse trabalho para que realmente aconteça a nossa aula, ok? Como ele mostrou vários exemplos, né? Falou na escola, eu achei de bem trazer para a nossa escola para nós entendermos melhor, porque é a nossa realidade, tudo bem? Próximo parágrafo. É bom que as pessoas tenham talentos diferentes. Já pensou como seria se todo mundo fosse professor de matemática? Quem iria ensinar as outras disciplinas? Quem iria dirigir os ônibus, fabricar remédios, pães? Quem iria fazer a infinidade de outras coisas de que precisamos? Várias interrogações, né? Então não pode existir só o tio Rudivan. Tem que ter muitos outros, né? Muitas outras pessoas, como fala o texto, né? O professor de matemática. Então nós observamos que é necessário ter a cooperação, o trabalho de todas as outras pessoas para poder dar certo essa infinidade de coisas que nós precisamos. Precisa ter gente trabalhando em todas as áreas. Talentos não são apenas os profissionais. Há outras características marcantes, diferentes de pessoas para pessoas. Paciência, gosto musical, capacidade de concentração, jeito para contar casos, criatividades para inventar brincadeiras e o que mais? Ele cita nesse parágrafo, né, que talento não são apenas profissionais. E aí ele fala em vários, e eu quero destacar somente um para vocês observarem como em tudo a gente precisa, né, ter esses talentos. Por exemplo, para contar uma piada. Tem alguém, exemplo, se nós estivéssemos em um ciclo, né, nós íamos observar que várias pessoas iam contar essa piada, mas que nem todas iam conseguir arrancar um sorriso. Então, tem pessoas que já têm talento, como separei a parte da piada, que até mesmo antes dele contar a piada, nós já estamos sorrindo, porque ela tem talento para isso. E já tem outras que contam a piada, que pode até ser interessante, mas ninguém sorriu. Então, o que é que a gente observa? Que em tudo precisa ter, né, talentos diferentes, ok? No próximo parágrafo. Os outros meninos não queriam ser médico. Um queria ser médico, outro pirata, outro engenheiro, outro advogado, outro general. Eu queria ser um pajé medieval, mas isso não é nada. Hoje eu queria ser uma coisa mais louca. Eu queria ser eu mesma. Ele fala sobre as figuras as quais vocês estão olhando embaixo, né? Onde cada um queria ser algo diferente, teve um que escolheu ser ele mesmo, certo? Também pode acontecer, né? Então, no próximo parágrafo, sucesso não tem medida padronizada. Cada pessoa é um sucesso quando desenvolve seus dons, fazendo render a sua originalidade dentro das circunstâncias peculiares de cada uma. E aí a gente observa a imagem, a figura. O que a gente observa? De um lado, pessoas especiais, né? Portadores, né? De cadeiras de roda. Do outro lado, pessoas normais. Mas o que é que o texto diz? Sucesso não tem medida padronizada. Cada pessoa faz sucesso da maneira que ele é, como ele é. Ele desenvolve os seus dons. Ele faz render a sua originalidade. Então, no lugar onde ele se encaixar, né, no lugar que ele gostar, a atividade que ele gostar de fazer, todos eles são capazes, com ou sem alguma restrição. Então, a gente observa que quando se quer, não tem barreiras.
quando se quer fazer, realizar algo, quando gosta do que faz, eles vão e buscam, né? Procuram realizar. E eles mostram que cada um pode ser grande, ou seja, cada um pode ser grande à sua maneira. Então, observem eles na cadeira de roda. Claro que o esforço que eles estão fazendo é bem maior do que as pessoas do outro lado que estão correndo normal. Mas isso não impediu, isso mostrou que eles têm talento para o que faz, e isso é o que é importante, né? É não deixar de participar, é mostrar aquilo que sabe fazer, que gosta de fazer da melhor maneira que deva ser feita, dando cada vez mais o seu melhor. Ok, meus queridos? Então, meus amores, a nossa aula, esse texto ele é extenso, ele vai continuar na nossa próxima aula, que possivelmente será após as nossas avaliações. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem na paz.